Olá, meus queridos, tudo bem? Dando sequência à nossa aula, tenho certeza que você só deu o seu intervalo, pegou o seu café e já voltou para cá para nós darmos continuidade ao estudo do crime de aborto. No bloco anterior, só para a gente recapitular, o que nós fizemos? Nós estudamos de forma concomitante o 124, o 125 e o 126. E aí agora nós vamos estudar sobre as formas qualificadas dos crimes de aborto e algumas considerações no tocante à não punibilidade em algumas hipóteses em que o crime de aborto, a conduta de abortar, ela acontece. Então, o que nós estudamos na aula passada? Nós vimos o autoaborto ou consentir que alguém lhe pratique o aborto. No 125, nós estudamos o aborto sem o consentimento da gestante. E no 126, nós vimos que, na verdade, nós temos o crime para aquelas hipóteses em que o terceiro pratica o abortamento com o consentimento da gestante. Pois bem, vimos aquela peculiaridade de que no 124, pelo fato da gestante sofrer com o próprio corpo os impactos do procedimento abortivo, o legislador entendeu por bem em aplicar uma pena diferenciada para a gestante, que figura no 124, e para o terceiro, que figura no 126, na medida em que, quando ela consente que alguém pratique nela, ela está no 124 e o terceiro está no 126. Esse do 126, como uma pena combinada maior, justamente por quê? Porque esse terceiro não sofre com o próprio corpo os impactos desse procedimento abortivo, ok? E aí nós temos aqui, no artigo 127, a forma qualificada. Primeiro que, embora a denominação que é trazida pelo Código Penal seja da forma qualificada, o que nós temos que entender é que, na verdade, de forma mais técnica, nós não estamos aqui lidando com uma modalidade qualificada, mas tão somente com causas de aumento de pena. Ou seja, embora o Código Penal trate com a nomenclatura de forma qualificada, tecnicamente se cuida de causas de aumento de pena que, na dosimetria, no cálculo da pena, vão interferir na terceira fase, tá? O que acontece? Isso pode gerar um problema na hora da prova. Por quê? Porque, tecnicamente, o 127 é causa de aumento de pena, então, só para que nós nos recordemos com relação à dosimetria, nós temos na primeira fase as circunstâncias judiciais, temos na segunda fase as agravantes e atenuantes, e temos na terceira fase as causas de aumento e as causas de diminuição de pena. Então, sempre que na narrativa do tipo penal nós tivermos a alusão como essa, são aumentadas de 1/3, o que acontece? Automaticamente, nós já sabemos que esse 1/3 será contabilizado aqui na terceira fase. Por outro lado, quando nós tratamos de forma qualificada, isso significa dizer que o aplicador do direito, no momento em que vai aplicar a pena, ele terá que trabalhar com uma pena base diferenciada da que é trazida na forma simples. Justamente por essa razão é que se denomina de forma qualificada, ok? Então, por exemplo, se você pega homicídio simples do artigo 121, caput, você vai constatar que a pena combinada é reclusão de 6 a 20.
Por outro lado, se você se deparar com um homicídio qualificado, você vai constatar que a pena base para ser utilizada no cálculo da dosimetria é de 12 a 30 anos. Então, veja que, tecnicamente, nós estamos aqui lidando com causas de aumento de pena. Agora, se na sua prova vier a narrativa dessa circunstância com a menção à forma qualificada, você tem que marcar como correto. Por quê? Porque é trazido dessa forma no Código Penal. Ok? Então, muita atenção nesse detalhe. É uma questão simples, mas que, de repente, pode passar aí uma rasteira em você. Ok? Então, veja, meus queridos, aqui no 127, nós temos as causas de aumento de pena, que vão ocorrer nas seguintes situações. Ora, se do aborto ou dos meios empregados resultar lesão corporal grave, o que vai acontecer? A pena vai ser aumentada de 1/3. Se do procedimento abortivo resultar morte, nós vamos ter uma duplicação da pena. Então, veja que, na verdade, no 127, nós temos duas causas de aumento de pena quando do aborto ou do procedimento abortivo resultar como consequência um desses dois fatores. Quando o legislador ele diz aqui lesão corporal grave, automaticamente a lesão corporal gravíssima, ela também está implícita. Ok? E aí, veja, esses resultados mais graves, na verdade, aqui no 127, eles somente se caracterizam se for a título de culpa. Por outras palavras, somente se cuidar de condutas pré-dolosas é que haverão essas causas de aumento de pena. Portanto, se do procedimento abortivo resultar lesão grave ou gravíssima ou morte, as penas elas vão sofrer essas causas de aumento. Por que eu digo que são resultados a título de culpa e que, portanto, são crimes pré-dolosos, em que nós temos uma conduta antecedente dolosa e uma culpa no resultado agravador? Justamente porque, se esse resultado, lesão grave, gravíssima ou morte, se der de forma dolosa, nós teremos, portanto, um concurso material ou formal de crimes. Por quê, gente? Porque, ora, eu vou ter dolos diferentes. Um dolo com relação ao bem jurídico, vida intrauterina, e outro dolo com relação ao bem jurídico, integridade física ou vida da gestante, ok? Claro que na questão de prova, esses dolos distintos, eles vão ter que vir muito bem detalhados para que você entenda no enunciado que eram dolos diversos. Agora, se na sua questão não for retratado dessa forma, não se preocupe, porque aí nós vamos cair na regra geral, que é do pré-dolo do 127, ok? Agora, outro detalhe ainda mais importante e que sempre cai em prova é justamente o seguinte, que essas causas de aumento de pena somente são aplicadas nos 2 artigos anteriores, ou seja, no 125 e no 126. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital,
para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo. Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo, forte abraço, tchau! Clique lá.